Meu amigo pensante, meu nome é Rafael. Se você é um camarada ou um lorde, não interessa. Hoje vamos conversar sobre a economia. Um mestre do capitalismo. Sobre economia, quais são as raízes dela na filosofia, o que a economia é uma ciência exata ou uma ciência humana? Tudo isso a partir do ponto de vista da filosofia e como esse estudo surgiu. Claro que nós vamos ver os grandes filósofos liberais como Adam Smith e o socialista como Karl Marx. Tendo você uma visão mais marxista ou liberal, não importa. Você vai ver as duas introduções de pensamento neste vídeo. Que, aliás, vamos ver também como esse debate decorreu com keynesianismo e neoliberalismo. Então, se você tem uma dessas visões, fique até o final do vídeo, não só para saber mais da sua visão, mas também para que o diálogo possa acontecer. Esse é o canal Filosofia e Cafeína. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a economia é um estudo que surge durante o Antigo Regime. Mas que diabos é o Antigo Regime? O Antigo Regime é o absolutismo, é a Idade Moderna, é o que a gente viu, por exemplo, na aula de contrato social com Thomas Hobbes. Então, é quando o Estado, no caso da figura do rei, ele tem poder absoluto para decidir sobre a economia. Nesse período também surge o que nós chamamos de Pacto Colonial, que é a primeira estratégia econômica. A economia se resume em dois campos, no campo da estratégia e no campo da escolha. O campo da estratégia seria a melhor forma de gerar riquezas ou geri-las. E o campo da escolha é o que fazer com elas. Então nós temos tanto um dilema prático quanto um dilema moral na economia. No caso desse dilema aqui, nós temos uma coisa chamada Pacto Colonial, que se você prestou atenção nas suas aulas sobre a história do Brasil, se você quiser aulas também de história como as que estão por chegar, pode se inscrever neste canal. Mas vamos a este recorte da Idade Moderna. O Pacto Colonial é uma estratégia que era o seguinte: a metrópole, ou seja, os colonizadores, eles tinham a manufatura e eles pegavam matéria-prima das colônias. Um exemplo, você tira o pau-brasil aqui do Brasil e a tecelagem é feita na Europa. Europa é essa que começa o seu desenvolvimento de indústria, coisa que não começa na colônia, porque ela se produz apenas matéria-prima. Aqui vem aquela sempre história: o que vale mais? Uma laranja ou um suco de laranja? O suco, porque ele tem um trabalho impresso. Então, a metrópole, ela tinha o meio para produzir alguma coisa, tirava da colônia e depois podia vender, tanto para a colônia, quanto podia vender para a metrópole. Então, uma parte deste pacto produzia matéria-prima, a outra parte produzia o produto que era mais caro e ainda escolhia para quem vendia. Porém, você acabava deixando o lucro na mão do rei, o poder econômico e político na mão do rei, o que deixou muita gente, no século das luzes, indignado, porque os comerciantes tinham poder menor. Vai acontecer uma revolução, que a gente vai ver nesse canal, quer dizer, quem é inscrito vai ver nesse canal, né, um pouco sobre ela, mas também vamos ter uma corrente de pensamento que vai influenciar essas revoluções, a corrente do iluminismo. Onde não há lei, não há liberdade. John Locke. Um dos filhos do iluminismo é o liberalismo. Liberalismo vem de liberdade. Não me diga! Liberdade de expressão, como Voltaire, você poder, até o bobo da corte podia falar do rei, então você poder expressar sua opinião, um vídeo que vai ser muito necessário neste canal, você poder ter a sua liberdade de escolha e principalmente aqui a sua liberdade econômica, na figura de Adam Smith. Se você já é inscrito neste canal, você viu esse vídeo aqui, que vai estar linkado, vai estar na sugestão, sobre liberalismo, na parte filosófica. Mas uma corrente do liberalismo é o liberalismo econômico. Então, liberal não é só o liberal econômico, tá? É possível você ser liberal em um campo e não no outro. Mas isso é deste vídeo. O liberalismo econômico, na questão de Adam Smith, e de um dos seus leitores, chamado David Ricardo, vai dizer que você tem a sua liberdade de fazer suas próprias escolhas. Porque as suas próprias escolhas são o seu interesse. Você sabe o que é melhor para você. Mas o seu interesse pessoal também é um interesse coletivo. Você faz o seu interesse pessoal. A outra pessoa também faz o seu interesse pessoal. Você não é capaz de produzir tudo. A outra pessoa também não é capaz de trabalhar em tudo. Então, é interessante que você faça o seu melhor e troque com outra pessoa.
Aqui já vai contra o que a gente viu no Pacto Colonial, onde era definido quem fazia e quem trocava. Aqui você teria a sua liberdade de fazer as suas trocas, a liberdade de afirmar seus próprios contratos. O liberalismo, em resumo, é você ter a liberdade de assinar seus próprios contratos e que eles sejam seguidos. O pai do liberalismo, John Locke, já dizia da importância das leis, assim como Howard Stuart Mill, que também está no outro vídeo, da importância das leis para se manter a liberdade. Não existe liberdade sem lei e nem lei sem liberdade. Mas aqui também nós temos uma questão econômica, onde você estabelece as leis de acordo de troca por si só, da maneira que ele é mais conveniente, da maneira que é mais interessante, que o interesse coletivo também é o interesse individual. Aqui vem um conceito de vantagem absoluta. Mas, professor, eu pensei que a Smith é só a mão invisível. Calma, já vamos chegar na mão invisível. A vantagem absoluta é aquilo que você pode produzir de melhor. Você, como indivíduo, ou como produtor, ou até como Estado, pode definir a sua vantagem absoluta para concorrer no mercado. Só que nem tudo tem o mesmo preço. Aqui a gente não troca, por exemplo, trigo por vinho direto. A gente troca por dinheiro, aí troca o dinheiro pelas coisas. Então vai ser definido que coisas mais escassas valem mais. Existe o valor objetivo e o valor útil de uma coisa. Aqui já estamos entrando mais na ideia de David Ricardo. O que é mais valioso, a água ou o diamante? O diamante, ele é mais caro porque ele é mais escasso. A água, ela é muito mais útil que o diamante. A água é muito mais útil que o ouro. A água é muito mais útil que qualquer coisa. Mas alguns produtos aqui, até tratando de matérias-primas, são muito mais caras porque elas têm um valor de troca muito maior do que o valor de utilidade. Então, o que define o preço de uma coisa é o seu valor de troca. E o que define o valor de troca de uma coisa? É um decreto do rei? É um decreto do Estado? Não, é natural. Naturalmente, algo que está em falta vai ter um valor de troca maior. Aí que as coisas acontecem por si só também. Aqui nós temos a famosa lei da oferta e demanda. Quanto maior a procura, mais a procura para fazer trocas por aquilo. Mas quanto menor a oferta, mais aquela coisa tem um valor de troca. Então, tudo é regulado por o quanto aquela coisa é desejada, por quanto aquela coisa é alvejada. Mas o valor de alguma coisa é definida por quanto ela é almejada. Assim, é a mão invisível. O próprio mercado define o que é melhor para ele. Não o rei, a mão do Estado. Aqui, a mão invisível é uma analogia à mão do rei que não precisa mais existir. O próprio mercado tem sua própria mão. As próprias pessoas sabem o que é melhor para elas. As próprias pessoas sabem o que é melhor a troca a ser feita. E não o pacto do rei, e sim o pacto livre e espontâneo entre as pessoas. Os filósofos pensaram o mundo. Cabe a nós mudá-los. Karl Marx. Como eu falei, isso aumenta muito mais com o poder dos comerciantes, com a Revolução Industrial, que também pode vir com um vídeo no canal. Mas o que é o mais importante? Que quem tem o poder de produzir, que tem o poder econômico e tem o poder político. E esse poder vai se concentrando. Aqui a gente sai no campo da estratégia, também vai para o campo da escolha. Nós vemos também ainda uma grande desigualdade social. Então, por quê? Porque quem produz, quem faz a troca, é quem tem o meio de produção. Quem produz não troca nada. Você tem a banana, que tem um preço. Vamos dizer que ela custa 1 dinheiros, 1 gold. Para quem gosta de RPG, ela custa 1 gold. Aí você tem a banana split, ela custa 10 golds para ser feita. E ela é vendida por 15 golds. A pessoa que vende ela por 15 golds fica com 14 e dá 1 gold para quem está vendendo. Ou às vezes até menos, dá meio gold só para quem está vendendo. Então, a pessoa que é dona deste meio de produção, ela tira de quem produz. Então, quem produz a riqueza não é a mesma pessoa que maneja a riqueza. Karl Marx, que vem um pouco depois de Adam Smith na linha cronológica, vai dizer que o capitalismo está funcionando, mas a um preço muito custoso. Por isso a questão da escolha. A de você condenar as pessoas em classes sociais. Aqui ele diz que não existe uma mão invisível, nem uma mão do rei, mas sim uma superestrutura, o que mantém as classes dominantes, as que têm o meio de produção, dominando as que não têm. Isso gera a coisa mais importante para Karl Marx, que é um like no vídeo. Se você é um marxista ou se você é um comunista, tem que ajudar a todos, né? Então você vai dar um like no vídeo. Se você não é também, você também vai dar like, não vai dar dislike só porque você não é. Enfim,
Falando sério agora, a coisa que ele vai denunciar aqui é a mais-valia, que é justamente isso que é a riqueza, é a diferença do quanto é produzido para o quanto é dado para quem produz. E para a manutenção dessa mais-valia não é uma mão invisível do mercado e nem a mão do Estado do rei. É a superestrutura. A superestrutura são os meios que a classe dominante, que agora surgiu e se consolidou na Revolução Industrial chamada burguesia, não mais o rei, usa para manter as pessoas que trabalham, que produzem, que operam, os operários, sob o seu controle. Então o marxismo ele trata desta questão, a questão entre a diferença de quem produz para quem maneja o produzido. Se você quer mais entender um pouco de alienação, quais são as ferramentas de poder que essa classe usa, você vai se inscrever neste canal e vai comentar. Se você quer saber o que é alienação, o que seria essa tal de luta de classes, materialismo histórico dialético, enfim, isso fica para outro conceito. Assim como a Adam Smith aparece em outro vídeo, Marx também vai aparecer em outro vídeo. Mas para isso a gente precisa da moeda. Qual é a moeda aqui? É o like. Sem like não tem conteúdo. Aqui é troca espontânea. Quem dá like tem conteúdo. Quem não dá like faz todo mundo não ter conteúdo. Então, faça a sua parte. Mas, voltando a falar sério, essa é a questão agora de escolha, não tanto de estratégia. Ele disse que assim como o rei foi derrubado, essa classe também teria que ser derrubada para que a classe que produz, que cuida do dinheiro, porque ela que produz, a classe operária tudo produz, então a ela tudo pertence, essa frase famosa. Os motivos de derrubá-lo não deram certo, os regimes socialistas e comunistas fracassaram, mas é feita uma dialética com o sistema capitalista. Então, quem é de esquerda hoje em dia, acredito eu que se não for a pessoa muito extremista, ela não é da revolução, de operário pegar em armas, mas sim de alterar o bem-estar social. É uma visão mais moderada, uma visão mais plausível. Não existe ateu numa trincheira ou um liberal numa crise. Nós tivemos o keynesianismo marxista. Inclusive, muitos dizem que são os marxistas que deram certo, porque os regimes totalitários não deram, e essa visão teve muito sucesso durante a crise de 29. E também um pouco de reformas na crise de 2008. Por quê? Aqui nós tínhamos uma alta produção. Estados Unidos ganha a guerra, começa a produzir plano de reconstrução na Europa e vai e reconstrói e produz e produz e produz. Porque eu sou rica! Só que o resto do mundo quebrado. O resto do mundo quebrado não tinha como comprar. Muita produção, ninguém para comprar. O que aconteceu com esses produtos? Sobraram. Tivemos além de uma grande desigualdade social, agora tínhamos uma grande economia morta. Corpo que não se mexe. E que, como não se mexe, começa a apodrecer. Uma das soluções, o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele propôs que fosse feito o New Deal, o novo acordo, que segue os princípios do keynesianismo. O governo pode se endividar, ele que vai produzir obras públicas. Ele vai interferir na economia, uma estratégia de fazer a roda girar, aquecer a economia. Muito provavelmente, candidatos de causas trabalhistas ou de causas mais esquerda usam muito esse termo. Você já o conhece. Ano eleitoral da publicação desse vídeo, você vai ouvi-lo. Então, o que você faz? Promove obras, promove construções para gerar dinheiro, para pagar essas pessoas, para que assim elas possam consumir. Você não vai ter consumidores se eles não tiverem dinheiro para consumir. Então, aqui o governo ele vai agir como manutenção. Aqui é uma estratégia que funcionou nesses dois casos, tanto da alta especulação de 2008 quanto da crise de 29. Por quê? O sistema da antiga União Soviética que dizia que se você tem uma banana split que é vendida a 15 golds e o trabalhador recebe 1 gold por ela, esses 14 golds são a mais-valia. Só que se você analisar, você tem que ter o preço de comprar a banana, de transportar a banana, o preço de armazenar do sorvete, do refrigerador. Então, além de pagar 1 gold, você tem só de despesas para isso funcionar, você tem mais os 12 ou 13 golds. E você precisa faturar. Sem faturamento, você não tem como expandir, você não tem como crescer, você não tem como fazer as coisas. Então, se você coloca o limitador aqui, você, em vez de distribuir a riqueza, você multiplica a miséria com quebramentos, com falta de produtos. Se você não tem uma oferta e uma procura, porque você diz isso que vai ser procurado, isso que vai ser ofertado, e essa conta não bate, falta produto nas prateleiras.
por conta da produção que o Estado mandava, que não era condizente com as necessidades de mercado, você tinha um problema. Mas se você deixasse o mercado agir por si só, você tinha um problema futuro também. Então é feita essa dialética. Algo que não é muito extremo para um lado e nem muito extremo para o outro. Assim como uma visão moderada do marxismo, que deu certo em algumas situações, também tem uma versão moderada do liberalismo que também deu certo. Para os mares da liberdade, só existe um remédio, mais liberdade, que é uma das opções que é o neoliberalismo. É mais ou menos o seguinte, mas vamos pegar o exemplo da crise do petróleo. Foi fechado o canal por onde passava todo o petróleo do mundo, e com isso tivemos uma crise, faltou o produto. Se tinha uma alta demanda e a procura menor ainda, isso quer dizer que o preço fica muito caro. Mas o preço ficou tão caro que ninguém pôde comprar. Então o produto, de novo, encalhou. Só que nós tínhamos um problema. O monopólio, porque a única produtora que fazia isso, que no caso era americana, ficou impedida de esvazar esse produto. Então faltou produto para o mercado. O mercado pedia, não tinha. Então foi pior do que a manutenção de preços por oferta e procura. Então o que foi feito? Foi dado liberdade em outros lugares e também em outras refinarias para poderem participar desse mercado. Então, quem tinha contrato de exclusividade com o governo americano de compra e exportação foi derrubado. Então, mais pessoas participaram deste mercado. E aí que você dá ainda mais liberdade. Aqui, no caso, também é feita uma liberdade pública. Aqui também é feita uma liberdade para que as pessoas possam fazer. Alguns serviços estatais estavam dando problemas também. Exemplo do Brasil. Então, foi feito o que a gente chama de privatizações. Como o Estado não estava dando conta de gerir este mercado e causando um monopólio, um exemplo, a saúde pública. Ela é importante e deve ser valorizada. Porém, se você já precisou algum dia, provavelmente você ficou numa fila e você talvez pague um plano de saúde, que é caro. E às vezes você não tem um plano de saúde que não dá algo bom. Se dá algo bom, você está fazendo um bom investimento. Aqui não cabe ninguém julgar. Mas você tem algo que é caro e não é bom. E ao mesmo tempo você tem algo que é público e não é bom. Então, há princípio da livre concorrência. Tanto para planos de nações, de mais gente participar do mercado, você coloca uma iniciativa privada que é muito mais eficiente para participar deste mercado. E os pobres não vão ter acesso às coisas se eles pagam imposto? Bom, eles pagam imposto. A carga é menor, porque o Estado tem menos atribuições, menos trabalho. Então, ele pode gerir melhor aquilo que é essencial. O restante fica para a mão da iniciativa privada. O Estado, com o que sobra, porque agora ele gasta menos, ele tem menos problemas de, por exemplo, uma refinaria de petróleo do Estado, que em vez de gerar lucros, parte do prejuízo que os políticos causam, eles ainda tem que devolver aos cofres públicos, porque o dinheiro que era para estrutura e combustível acaba indo para bolso de campanha eleitoral. Agora que não tem esse desperdício. Dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038. Se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou que nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Ele pode, você paga imposto para que o governo pague para que você use a iniciativa privada. Um exemplo, em vez do governo construir uma escola, ele paga a mensalidade do trabalhador que não pode pagá-la. Todo mundo paga imposto, um pouco menos porque o custo é menor, assim as coisas ficam mais baratas. Quem tem coisas mais baratas compra mais. Então, se as coisas são mais baratas, você consegue comprar mais. Muito do que você compra é imposto. A ideia é você desinchar essa máquina que historicamente teve problemas de monopólio, que teve problemas de superinflação, e assim deixar a economia girar. Há uma contradição tanto entre Adam Smith quanto com Karl Marx. Há uma contradição do neoliberalismo com o keynesianismo. Esses dois últimos tivemos exemplos de dando certo e dando errado em momentos diferentes, em lugares diferentes. Por isso que existem estratégias diferentes e escolhas diferentes. Senão, estaríamos todos no pacto colonial. Se a primeira opção desse certa e se qualquer outra opção desse certa para todos os casos, não precisaria estudar economia, é só seguir o que deu certo e tchau. Mas nós temos uma complexidade de escolhas. Um vídeo parte 2 pode vir se você se inscrever e pedir. Inclusive, existem outras escolas que podem ser trazidas aqui de economia. Muita gente
no Instagram me pede para falar um pouco sobre Hayek. Então, vamos, né? Esse vídeo vai sair um pouco caro. Como eu preciso de tempo para fazê-lo, eu preciso receber likes e engajamento para que vale a pena produzi-lo. Então, vamos trazer essa reação comercial aqui também com conhecimento. Como eu não estou pedindo dinheiro, eu estou pedindo só um like, uma inscrição, ou que você divulgue isso para um amigo seu que seja marxista ou liberal, para manter essa discussão viva. Existem várias escolhas que eu trouxe nesse vídeo, várias que eu posso trazer em outras. Analise, compartilhe, mas pense só.